Oi, gente, tá na hora do nosso bate-papo. Passei de 50. Quando a gente ouve falar de acidente vascular cerebral, a gente já pensa logo em pessoas famosas e até mesmo conhecidos nossos que morreram de AVC. Mas como diagnosticar um acidente vascular cerebral? Será que temos como evitar que aconteça um AVC? E o aneurisma cerebral é um tipo de AVC? Quais os sintomas que temos que ficar atentos para saber se a pessoa está sofrendo um acidente vascular cerebral? E o que fazer? Para esclarecer todas essas nossas dúvidas, o nosso bate-papo de hoje é com a doutora Márcia Neiva, neurologista. E antes de começar o nosso bate-papo com a doutora Márcia, eu já te convido para deixar o seu joinha, ativar o sininho se ainda não ativou para ficar recebendo as nossas notificações. E claro, você já está inscrito no canal, né, gente? Doutora, obrigada por atender o nosso pedido aqui do canal Passeio de 50. Nossa, eu que agradeço. É sempre uma grande oportunidade poder falar da segunda doença que mais mata e a primeira que mais incapacita no mundo, né? O AVC é a minha vida no sentido de que é o que eu faço todo dia, e a gente luta, todo mundo que trabalha com isso, para que a informação, que é a grande salvadora, né, da humanidade, a educação e a informação, ela chegue ao máximo de pessoas possível, porque a gente entendendo como prevenir o AVC e estando alerta para os sinais e sintomas, procurando ajuda mais rápida, é assim que a gente vai conseguir combater a segunda maior doença que mata no mundo. E só da senhora falar que é a segunda maior doença que mata no mundo, a gente já sabe porque tem um dia tão especial para chamar a atenção para o acidente vascular cerebral. Se a gente for falar exatamente o que é o AVC, a gente fala poucas palavras que é o quê? O AVC é o que a população em geral chama de derrame, né? E ela é uma parada da quantidade de sangue que chega para uma determinada região cerebral. Quando é parada abrupta do fluxo sanguíneo para determinada região cerebral, eu tenho um AVC, que é o acidente vascular cerebral, que pode ser de dois tipos: isquêmico, quando eu tenho um coágulo que entope o vaso e que não deixa o sangue chegar, ou hemorrágico, quando eu tenho alguma estrutura cerebral que se rompe, um vaso que se rompe. O isquêmico faz a maior parte dos casos, mais de 85% dos AVCs são isquêmicos e 15% são hemorrágicos. Então é isso, faltou oxigênio no cérebro, ele vai parar de funcionar corretamente em alguma função, e é nisso que a gente tem que ficar ligado, porque quando um sinal desse vier, a gente tem que procurar ajuda imediatamente. Agora, o AVC tem tratamento. Quando a gente fala de sinal, a gente imagina que, como a senhora falou, procurar mais rapidamente para evitar, no caso, até um óbito. Mas que sinais que a gente deve prestar atenção? Eu gosto muito da palavrinha SAMU, porque a palavra SAMU, ela me ajuda tanto a saber os sinais e saber também para quem que eu tenho que ligar, que no caso do Brasil é o SAMU. Então o S é de sorriso. Peça a pessoa para dar um sorriso, veja se a boca entorta para um lado ou para o outro. O A é de abraço. Peça que ela levante os dois braços como se simulasse um abraço e veja se um braço está indo mais devagar que o outro, se um braço ela levanta e o outro não. O M é de música. Peça ela para cantar uma música ou falar uma frase. Pode ser uma música que todo mundo conhece, parabéns para você, e observe como que está a fala dessa pessoa, como que está a dicção, se ela consegue falar. Se eu tiver um desses três sinais, eu já tenho uma possibilidade grande de eu estar tendo um AVC. Se eu tenho 2, aumenta muito. Se eu tenho 3, a chance é de quase 90% de que esse sintoma que eu esteja apresentando seja de um AVC. E o U da palavra SAMU é urgente, ligue SAMU. A gente sabe que a cada minuto que eu tenho do AVC, eu perco em média 2 milhões de neurônios. E quando eu chego no serviço hospitalar até 4 horas e meia, principalmente do início dos sintomas, existe tratamento, inclusive disponível no SUS, não só no privado e no SUS, né, para que a gente consiga ou frear esse processo, ou até acabar com ele, deixando o paciente, muitas vezes, sem sequela. Mas o tempo é meu inimigo.
Eu preciso correr, 4 horas e meia da hora que a pessoa passa mal, até chegar no hospital, identificar e o tratamento ser efetuado, é uma janela de tempo muito curta, principalmente quando a gente pensa em grandes centros, né? Então, por isso que tem que se identificar o mais rápido possível e ser levado para um hospital capacitado para tratar o AVC. Agora, quando a gente fala desse risco, na verdade, a senhora foi ótima nesse segundo, nunca mais vou me esquecer. Tenho certeza que os nossos seguidores também não. Isso. Vai ficar na nossa cabeça agora o SAMU. A gente pode tem alguma condição que a gente faça, que a gente viva, que a gente faça, para a gente reduzir os riscos de sofrer um AVC? Sim, primeiro a gente tem que saber quais as doenças, né, que a gente tem que levam ao AVC, e são as doenças mais comuns na população, principalmente a pressão alta, o diabetes, o tabagismo, o colesterol alto, né, as dislipidemias. Então, esses são os fatores de risco que a gente chama de modificáveis. Ou seja, aquilo que eu consigo modificar para que o meu risco de ter tanto um AVC quanto um infarto, porque o coração e o cérebro andam juntos nessa linha, né? Então, quando eu estou fazendo as coisas para prevenir o AVC, eu também previno o infarto, previno outras doenças. Controlar a pressão, se tem diabetes, controlar, fazer uma alimentação saudável, fazer exercício físico regularmente, para prevenir a obesidade, prevenir a pressão alta, prevenir o diabetes, prevenir os problemas de colesterol. Então, eu já consigo com alimentação balanceada e com exercício físico, né? Não fumar, não usar álcool em excesso e, principalmente, depois que a gente passa de uma certa idade, tá fazendo os exames e o acompanhamento regularmente, porque principalmente a pressão alta e o diabetes, elas são doenças que às vezes são silenciosas, né? A gente está ali com um processo e, às vezes, só se descobre quando acontece uma emergência ou quando se passa mal. Então, é legal que a gente vá ao médico, né, 1 a 2 vezes ao ano, que a gente possa ir, mesmo que seja num postinho para aferir a pressão arterial, para fazer uma medida eventual da glicemia. Então, dessa maneira, controlando todos esses fatores de risco, a gente diminui sobremaneira o risco da gente ter AVC. O risco de sofrer um AVC para quem passou dos 50 é mais alto, doutora? É mais alto porque é nessa idade que as doenças do envelhecimento, principalmente a hipertensão, aparecem, né? Nosso corpo é uma máquina que tem uma parte elétrica, que tem um motor, né? Que tem canos por onde passa o sangue, e à medida que eu vou usando essa máquina, ela vai envelhecendo, essas artérias elas vão endurecendo, e eu tenho uma maior predisposição a ter doenças vasculares, principalmente a hipertensão. A hipertensão é a maior causa de AVC no Brasil e no mundo. E, como eu já disse, por às vezes não ter sintomas, por ser silenciosa, né? Às vezes você está com a pressão de 16, de 17, não tem nenhum sintoma. Então, se você não aferir, você nunca vai descobrir. Ou você vai descobrir só no momento que tiver um infarto, ou que um AVC acontecer. Então, a prevenção para o AVC e para qualquer outra doença é sempre o melhor caminho. Mas em acontecendo, a orientação, a educação, a identificação de sinais e sintomas pode salvar uma vida e fazer um desfecho diferenciado de algo que podia ser catastrófico. Não só para a pessoa, mas a gente tem que lembrar que, principalmente nessa faixa etária dos 50, né, as pessoas são economicamente ativas e normalmente elas são arrimos de família. Então, o impacto econômico que eu tenho e para a previdência social e para a saúde psicológica daquela família, quando um pai ou uma mãe adoecem com AVC e saem com a sequela importante, sem falar, sem se locomover, e que a renda daquela família cai, muita gente tem que deixar de trabalhar porque teve o AVC, e às vezes um cuidador também, porque a pessoa vai ficar dependente. Então você pensa no impacto que essa doença traz para o indivíduo, para o todo e para a sociedade, né? Para o nosso sistema de saúde. É um paciente que vai ter muito mais internações por complicações, porque está acamado, né? Para o nosso sistema previdenciário, é um paciente que talvez trabalharia até os 60, 65, contribuindo, fazendo a economia girar,
e que vai passar a ser dependente da Previdência, né? E, às vezes, são filhos que vão ter que ir para o mercado de trabalho muito mais cedo e largar os estudos, porque perderam aquele que era o provedor. Então, a gente vê a doença, mas a gente vê só a ponta do iceberg. Por debaixo existe toda uma rede. E por isso é importante, não só no dia 29 de outubro, mas que todos os dias a gente lembre-se que 1 em cada 6 pessoas vão ter um AVC ao longo da vida. Acontece nas pessoas mais velhas, mas podem acontecer em pessoas jovens, até em crianças, e que nós estarmos atentos para os sinais e sintomas, e sempre procurar ajuda médica no tempo mais curto possível, pode fazer toda a diferença, em todo um sistema social. Agora, doutora Márcia, normalmente nós mulheres que temos até mais cuidados com a saúde do que os homens, nunca colocamos na nossa lista do check-up e procurar o neuro. A gente está sempre, procura um ginecologista, procura um cardiologista, mas o neuro não faz parte dessa nossa lista de check-up. A senhora acha que deveria fazer? Eu acho o seguinte, quando você tem uma boa medicina primária, né, você tem um bom clínico geral que cuida dos seus fatores de risco, você tem um bom cardiologista que está ali vendo a sua pressão, está cuidando do seu colesterol, está te orientando que a atividade física é importante, essa base da pirâmide consegue talvez abranger grande parte da população e ajudar muito na prevenção. Porque se você pensar, são coisas simples que a gente tem que fazer. Visitar o neurologista é importante, mas como até o número de especialistas neurologistas, se a gente for considerar no Brasil e no mundo, são poucos, se eu depender de um neurologista para aplicar a prevenção primária ao AVC e às doenças cerebrovasculares, eu posso perder uma gama de tempo e de pacientes, principalmente quando a gente pensa no sistema público de saúde, né, que vão deixar de se prevenir porque esperam uma consulta com o neurologista para fazer esse processo. Então, o neurologista é muito importante, não estou aqui desmerecendo a minha classe, né? Mas a gente atua muito no cenário de quando a coisa já aconteceu. A gente precisa de uma mobilização, de divulgar a informação, e eu acho que esse é o maior papel do neurologista na prevenção primária, de ter o clínico geral do posto de saúde, o clínico geral da saúde da família, o cardiologista conversando, entendendo e orientando todos os pacientes sobre isso. Nossa, com certeza. Quando a gente fala de aneurisma cerebral, a gente está falando da mesma coisa de AVC? O aneurisma cerebral é uma dilatação de uma artéria cerebral, né? Normalmente a gente não nasce com ele, existem fatores de risco, tais como o envelhecimento, história familiar de alguém que já teve aneurisma e a própria pressão arterial que predispõe a gente a fazer essa dilatação dentro do cérebro. Quando que um aneurisma pode virar um acidente vascular cerebral, um AVC? Quando ele rompe. Quando ele rompe, ele faz uma hemorragia, e essa hemorragia, que tem um nome complicado, que a gente chama de hemorragia subaracnoide, ela é enquadrada dentro dos AVCs, daqueles que a gente combinou no início, que eram os hemorrágicos, que perfazem 15% dos casos, né? Já para a prevenção do aneurisma, principalmente se você tem história familiar, aí é legal você procurar um neurologista, porque ele vai orientar, vai ver aí os fatores de risco, a correlação, né, o grau de parentesco que você tem com aquele familiar que teve um aneurisma e orientar o exame adequado. Porque se a gente descobre o aneurisma antes dele romper, existem também inúmeras possibilidades da gente tratar e diminuir a mortalidade, porque a mortalidade aumenta muito quando eu trato o aneurisma depois que ele já rompeu, depois que ele já sangrou no cérebro. Não são todos os aneurismas que morrem, com certeza não, muitos sobrevivem sem sequela, sempre com um atendimento mais rápido, né? Sempre com atendimento mais rápido, mas também, se eu já tenho uma história familiar, poxa, minha mãe descobriu um aneurisma, minha tia, meu primo, meu irmão, tem que acender uma janelinha aí. Por mais que a gente não tenha ainda, dentro das sociedades de neurologia ou neurologia vascular, um protocolo ideal de quanto em quanto tempo tem que repetir o exame,
o neurologista vai sempre saber te orientar e individualizar o seu caso, né? Mas a gente ouve muito casos de pessoas que morreram de AVC. Tivemos recentemente o Tom Veiga, que era o intérprete do Louro José, que por ser muito conhecido no Brasil e até no mundo, teve uma repercussão muito grande, que foi encontrado morto no apartamento dele no Rio de Janeiro, e a causa da morte foi um acidente vascular cerebral. A gente ouve muito que algumas pessoas, assim como ele, que no caso foi encontrado morto, parece que morre parece que é uma morte súbita. E aí, quando vai se averiguar realmente, a pessoa morreu de um aneurisma, enfim, porque aí foi quando se rompe, né? Que aí já é o AVC começando a... E aí, talvez rompeu na madrugada, ele não conseguiu pedir ajuda, né? Ou rompeu e fez uma hemorragia muito intensa em regiões muito nobres cerebrais, isso afetou a capacidade de respirar dele, e aí ele pode ter evoluído com uma parada e, infelizmente, ter falecido, né? Agora, isso quer dizer Talvez... que o aneurisma é um pouco silencioso também? Ele pode ser silencioso. Normalmente, ele só vai dar sintoma quando ele romper, o que é muito ruim, ou se ele for um aneurisma gigante e passar a comprimir alguma estrutura cerebral. Muita gente fala assim, eu tinha uma dor de cabeça e descobri um aneurisma. Na maioria das vezes, a dor de cabeça era uma outra coisa, uma enxaqueca, uma outro tipo de dor de cabeça que a gente chama de primária, e o aneurisma foi um achado. Porque o aneurisma só vai provocar dor de te levar ao hospital quando ele romper, e aí a gente chama a dor de cabeça da hemorragia causada pelo aneurisma, até assim, a gente pergunta ao paciente, é a sua pior dor de cabeça da vida? Porque normalmente é assim, o paciente tem uma dor excruciante, às vezes ele perde a consciência, quando ele acorda meio atordoado, sem saber o que aconteceu, às vezes desconexo, confuso, e com uma dor de cabeça insuportável. Essa é a clínica que faz o médico, quando atende esse paciente, a suspeitar que existe uma hemorragia, né? Ou quando ele cresce e é muito, muito grande, ele pode comprimir, às vezes, a área motora, ou comprimir um nervo, e aí te dá algum problema ocular, tá? Mas isso é a minoria dos casos. Então, principalmente para os hipertensos e para aqueles que têm história familiar de aneurisma, é interessante fazer uma consulta, sim, com o neurologista. A gente está falando um pouco aqui dessa questão de dor de cabeça, a senhora está explicando muito bem, falando que às vezes que não é o aneurisma, né? Alguma coisa que leva a ele. E é o que a gente mais ouve falar. Fulano, infelizmente, alguns casos de morte, morreu por conta teve um aneurisma. Vivia reclamando de dor de cabeça. Né? A senhora até citou a questão da dor de cabeça, de falar de enxaqueca, uma dor que a pessoa às vezes fala, eu tenho uma dor aqui no globo ocular, atrás dos olhos dói e tal. E aí vai fazer ali, de repente, vai fazer alguns exames e verifica que tem realmente essa questão da a veia inchada, né? Enfim. Eu vou usar um termo bem grosseiro, que na verdade não é, mas é como se fosse uma varize na artéria dentro da cabeça. A gente não vê aquelas pessoas, às vezes, com varizes na perna, que dilata, faz uma bolinha. Isso é a veia. O aneurisma é a doença da artéria. A gente tem dois tipos de vasos no corpo, né? As veias e as artérias. O aneurisma é a doença da artéria, mas é como se fosse uma dilatação, uma varizezinha dentro da rede arterial. E quando ela dilata, aquela parede do vaso, né? Ela é mais fininha, ela é mais propensa a romper. Principalmente quando o paciente é submetido a esforço físico intenso, pressões muito altas, né? Um hipertenso que não se cuida, que não usa a medicação adequada e tem um aneurisma, que ele está muito mais propenso a romper, né? Tem aneurismas que não são possíveis de intervenção cirúrgica? E aí não tem, mas são a minoria. São a minoria deles, né? Às vezes o aneurisma pode estar localizado em algum local em que a cirurgia é muito arriscada. Mas hoje a medicina evoluiu tanto que grande parte dos aneurismas não precisa nem de fazer uma cirurgia aberta, ela é feita pela perna ou pelo braço, a gente sobe um catéter, né, e coloca ou mola ou um stent de fluxo, que é um material mais moderno, para fechar
aquela varizezinha, aquele buraco, né, aquela dilatação, e fazer com que o fluxo sanguíneo passe de maneira uniforme, sem forçar aquela dilatação que está mais fininha, que é mais frágil, né? Grande parte dos aneurismas, mais de 90%, a gente trata por angiografia, né? E é um procedimento que às vezes o paciente vai embora no outro dia, faz de forma eletiva. Tá? Agora, é exatamente o que a senhora falou, isso é o avanço da medicina, né, doutora Márcia? Porque Sim. a gente não ouvia falar, né, essa questão. Primeiro que era um monstro falar que era no cérebro, né, já tinha aquele medo de falar. Segundo que não, nossa, vai operar, pode acontecer de na cirurgia romper, a gente ouvia muito isso, né? Nossa, que alegria ouvi-la falando desse avanço da medicina nessa questão sim. dos tratamentos neurológicos. Tem questões, a gente Sim. está falando do AVC por conta, né, desse fato que aconteceu muito recente, da gente ouvir muitos casos de AVC, e agora, no mês passado, ter sido o Dia Mundial do AVC, mas tem outros fatores também neurológicos que a gente também tem que ter cuidado, tomar atenção? Principalmente, talvez, as doenças degenerativas da memória, né? A demência vascular, a doença de Alzheimer, por mais que exista uma predisposição genética para ela, uma predisposição familiar, em alguns casos, a gente também consegue prevenir essas doenças da mesma maneira que a gente previne o AVC. Olha que legal. Cuidando da pressão, do diabetes, do colesterol e principalmente fazendo atividade física. Tem um estudo que mostrou que 180 minutos de atividade física aeróbica semanal, se você dividir por 6, dá 30 minutos de segunda a sábado, você consegue reduzir em até 3 vezes o risco de desenvolver demência. Olha. E a gente vê muito que a maioria dos pacientes que desenvolvem, principalmente a demência vascular, são pacientes hipertensos, diabéticos, que têm problema de colesterol, que têm arritmias cardíacas e que tiveram talvez uma dificuldade maior de controle desses fatores de risco durante a vida, né? Então, quando a gente se alimenta bem, se hidrata bem, faz exercício físico, dorme corretamente, a gente consegue prevenir uma gama de doenças neurológicas e não neurológicas. Agora, doutora Márcia, lógico, a senhora está falando exatamente de qualidade de vida, né? Uma boa alimentação, exatamente. Exercício físico, hidratar bem. Será que os pacientes que já passaram dos 50, que estão aqui, né, passaram um pouco dos 50, já estão perto dos 60, isso acontece mais as questões de acidente vascular cerebral ou outras questões neurológicas por conta exatamente dessa falta de qualidade de vida que não era tão tratada assim num passado pouquíssimo recente? Com certeza, né? Com certeza. Às vezes a pessoa, até os 40, 50, ela vive para o trabalho, né? Para o trabalho, nós mulheres, às vezes, para os filhos, para a família, e esquecemos de que o nosso corpo físico é o nosso bem maior, né? E que a gente vai precisar dele com qualidade nos anos longevos que nos esperam, assim eu espero, né? Então, eu vejo que essa qualidade de vida está chegando exatamente com o avanço da medicina, né, doutora? Sim, sim, porque a gente vai viver mais, né? A gente tem muitas possibilidades de tratar doenças que a gente não tinha, a gente tem medicações, milhões de medicações para hipertensão, para diabetes, enquanto num passado não tão distante, a gente não tinha essa gama de medicamentos, né? Essa gama de tratamentos, de exames que a gente consegue fazer, e do próprio acesso ao médico, né? A gente tem mais médicos, mais profissionais de saúde, e a própria informação. Você pensa bem, há 30 anos atrás, se algum canal de televisão estaria tratando desse assunto? É verdade, não. Preocupado com a qualidade de vida de mulheres acima de 50 anos, de pessoas acima de 50 anos. Isso na década de 80 era muito pouco, né, divulgado. A medicina de qualidade, ela era acessível a poucos. E hoje, a informação, essa é a parte boa da globalização, da internet.
a gente consegue fazer com que informação de qualidade, que implique em melhora de qualidade de vida, chegue a uma população imensa, a muitas pessoas ao mesmo tempo. E assim a gente vai fazendo um mundo melhor, né? Com pessoas mais saudáveis, com mais informação. Nossa, com certeza. Ai, doutora Márcia, queria poder ficar aqui conversando mais e mais e mais com a senhora, porque que delícia de bate-papo, tão informativo. E Que já quero bom, deixar o que convite bom. feito para a senhora voltar ao nosso canal, para a gente falar de outros temas tão importantes quanto esse. Agora a gente está chamando atenção por conta da data, Vamos sim. né, por conta infelizmente, da morte do Tom Veiga, que chamou tanto a atenção. É aquele fato que é uma tristeza, mas que chamando a atenção assim, a gente pode evitar tantas outras, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade, eu fico sempre lisonjeada e me esforço sempre para poder ajudar quando alguém me pede para falar de AVC, porque é uma paixão, é muito bom você receber um paciente que está sem mexer, sem falar, e você fazer o tratamento, e você ver ele sair sem sequela, e saber que você vai mudar a vida dele e da família dali em diante. Então, é muito gratificante, né? E é muito gratificante poder divulgar essa informação para que mais e mais pessoas consigam ter acesso ao tratamento. Né? Obrigada, Assim a gente faz um doutora. mundo justo e igual. Nossa, com certeza. Obrigada, foi um prazer recebê-la no canal. O Que prazer foi delícia meu. de bate-papo. Um grande beijo e o convite está feito para Obrigada, para voltar. vocês também. Ótimo bate-papo com a doutora Márcia, né? Ficar atento ao SAMU, hein, gente? Lembra que ela falou pra gente. Olha lá. E você já está inscrito no canal? Não? Ah, gente, não acredito. Faça isso agora. Se inscreva no canal, ative o sininho para ficar recebendo as nossas notificações. Deixe o seu comentário, um bate-papo que você quer ouvir aqui no nosso canal, Passeio de 50. E você sabe, você também me encontra nas redes sociais, no Instagram, @Madeleine Machado, com Y. A gente se encontra sempre aqui, de segunda a sexta-feira, terças e quintas, com nossos bate-papos inéditos. E segunda, quarta e sexta, com o nosso Curtas, o nosso novo quadro de bate-papos rapidinhos. Um beijo, gente! Até amanhã!